Você vai abrir em Atos 17 e 22, tá? E nós vamos ler bastante texto. A gente vai ler até o versículo 31, perfeito? Hoje a gente vai falar sobre um dos pilares, um dos principais entendimentos que a igreja precisa ter. Legal? Atos 17, do 22 ao 31. Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler aqui para que todos possam ter a mesma versão. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: Ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram sem conhecer, este é o que eu anuncio a vocês. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só homem, ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e as fronteiras de seus territórios. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês já disseram, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Espírito de Deus, tua palavra foi lida, Pai. Tua palavra foi falada, querido. Eu espero, Senhor, que nesta noite eu consiga me esvaziar de mim para que o Senhor mais uma vez brilhe, pois este é o teu lugar. É o lugar que o Senhor fala, que o Senhor opera, é o lugar que o Senhor tem liberdade, Deus. Faça a tua obra, fale os corações, em nome de Jesus. E quem crê diz? Amém. Amém. Irmãos, hoje nós temos um tema que o Gabi já vai botar aqui na tela para nós. Hoje nós vamos falar sobre quem é Deus e como nós podemos conhecê-lo. É interessante porque quando a gente fala de quem é Deus, todo mundo pensa, pô, mas nós conhecemos Deus, né? Todo mundo, alguém aqui não conhece Deus? Alguém não conhece Jesus? Todos aqui conhecem a Deus. Só que a gente vendo esse texto que a gente leu, a gente lendo essa palavra, a gente vai entender o seguinte: tinha um povo em Atenas que eles estavam adorando um Deus. Eles ergueram um altar a esse Deus, mas a Bíblia diz que era um Deus desconhecido. Eles estavam levantando um altar de adoração para um Deus que eles ainda não conheciam. E eu quero usar esse raciocínio para a gente começar a falar a respeito de Deus, sobre quem é Deus. Tu sabe que, enquanto eu estava meditando sobre essa palavra, eu pensei, é até uma audácia querer decifrar Deus. Porque Deus, existe duas verdades sobre ele. A primeira é que Deus nunca vai ser completamente conhecido e entendido pela mente humana. A tua mente não pode conceber quem Deus é. A tua mente não pode chegar a entender todo o tamanho dele. Você pode passar toda a eternidade. Inclusive, Jesus disse, a vida eterna é essa, que conheçam a Deus.
A vida eterna é conhecer a Deus. Então tem uma verdade. Quando nós formos para a eternidade, daqui a 1 milhão de anos, nós vamos olhar para Deus e vamos dizer: isso eu ainda não sabia a teu respeito. O Senhor é tão grande que Ele não penetra totalmente na nossa mente. Então a primeira verdade é que eu nunca vou conseguir compreender completamente a Deus. Você está comigo? Amém. A segunda verdade é que, embora eu nunca vá compreender Ele completamente, eu posso conhecê-lo. E eu posso conhecê-lo de forma real e de forma verdadeira. Inclusive me relacionar com Ele. A Bíblia vai dizer o seguinte: ela vai nos falar e vai nos mostrar a respeito de Deus. Ela vai revelar quem Deus é. E aqui tem algo interessante, porque a gente só conhece a Deus. A gente só pode conhecer quem Deus é porque Deus quis se revelar. Se Deus não quisesse ter se revelado, nós não poderíamos o conhecer. Nós não saberíamos quem Ele é. E se você quer que esteve aqui semana passada? Amém? Alguém esteve aqui semana passada? Amém. Semana passada nós falamos sobre a revelação especial de Deus. Deus se revela de duas maneiras. Primeiro, Ele se revela por intermédio da natureza, por intermédio das coisas criadas, de modo que você olhe para o céu agora, meu irmão. Olhe para o céu. Você consegue olhar para o céu e não entender que alguém criou aquilo ali? Tem que haver um arquiteto para o universo. Você vai olhar para o seu irmão, você vai olhar para esse ser complexo que está do teu lado, e você vai entender: alguém criou. Não pode ser apenas um acidente, ele não pode ter vindo como resultado de um acidente biológico, veio de uma ameba. Não, não foi. Deus criou, Deus arquitetou. E a Bíblia diz que a revelação geral, que a natureza, as coisas criadas, revelam a Deus. Amém? Porém, a revelação geral não foi suficiente para a gente conhecer e se relacionar com Deus. A Bíblia vai dizer que em Romanos capítulo 1, versículo 19, que esse conhecimento só fez com que as pessoas se tornassem indesculpáveis. Aí Deus resolve se revelar de forma especial. Como que Ele vai se revelar? Por intermédio da sua palavra. Deus escolhe se revelar para nós. E é a palavra de Deus, é a revelação especial de Deus que eu vou usar como trilho para a gente conversar essa noite. Eu vou um pouquinho mais devagar. Quem é da minha casa sabe que hoje a voz está um pouquinho mais baixa. Então eu vou pedir para o Gabriel: Gabi, larga para nós o fundinho, por favor. Se alguém quiser me dar aquela mão ali daquela água abençoada, que hoje a gente vai bem na manha. A Bíblia é a nossa fonte de conhecimento de Deus. É através da Bíblia que eu passo a entender quem Deus é. É olhando para as Escrituras. E a questão é: o que a Bíblia fala sobre Deus? O que a Bíblia fala a respeito do Senhor? Primeiro, Deus é o Criador soberano e sustentador de todas as coisas. Deus criou tudo. Deus criou tudo que existe. A pergunta é: se Deus criou todas as coisas e Deus sustenta todas as coisas, abra comigo, Gabi, Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17. Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17. Larga no telão para nós aí. Vamos ler a Bíblia, amém? Vamos estudar a palavra de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17 diz assim: por meio dele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo subsiste, ou tudo é sustentado. Eu tenho uma verdade para a tua vida, meu irmão. Deus, além de criar todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas. Sabe por que você está vivo? Sabe por que você respira? Sabe por que você caminha? Sabe por que você tem uma vida? Primeiro, Deus te criou. E segundo, Ele te sustenta. Segundo, Ele te mantém na mão. Então, quando a gente olha para a Bíblia, o que a gente entende? Deus criou todas as coisas e Deus sustenta todas as coisas. Deus mantém todas as coisas em pé. Sabe por que esse planeta não entra em colapso? Sabe por que você não cai agora e parte para a eternidade? Porque Deus está sustentando a tua vida.
sabe o que é o resultado dos seus dias até hoje, sabe tudo que você passou e sabe o porquê você teve a oportunidade de ouvir essa palavra, porque Deus que criou a tua vida, Ele sustenta a tua vida está nas mãos de Deus. Olha para esse irmão do lado e diga assim, ó, a tua vida está nas mãos de Deus. Meu Deus do céu, pega um cafezinho para eles, irmão, a tua vida está na mão de Deus. Amém. Aleluia. Deus, Ele é o Criador soberano de todas as coisas. Deus criou o universo, Deus criou o que está nos céus, Deus criou a eternidade e Deus sustenta tudo. Tudo é sustentado pela mão dEle. Agora a gente vai começar a entender o tamanho de todo esse universo. Alguém aqui gosta de ciência? A Cris chegava a ficar brava comigo, gato. Sabe por quê? Porque eu pegava os vídeos de buraco negro, de ciência e ficava. E ela dizia, mas tu não acha estranho ver todas essas coisas? Eu não acho, porque isso mostra a grandeza de Deus. Deus criou esse universo infindável, esse universo infinito. Foi Deus quem criou todas essas coisas. Ele é o Criador, Ele é este Deus gigante. Porém, a Bíblia também diz que Ele é transcendente. O que isso significa? Ele transcende o tempo, Ele transcende a matéria. Ele não está limitado a tempo e a matéria. A Bíblia diz que Deus é eterno, amém? Mas não eterno como eu e você, sabe por quê? Porque eu tive um início. Se eu viver eternamente, eu não tenho fim. Amém até aqui? Perfeito. Mas Deus não teve um início. Deus é o início de todas as coisas. Dele partiu todas as coisas. Esses tempos eu vi uma criança perguntando, mas se Deus criou tudo, quem é que criou Deus? Ninguém criou Deus. Porque Ele é a origem. Dele saiu tudo. Deus resolveu, na sua soberania, criar todas as coisas. E Ele passou a criar este universo. Ele criou os anjos, Ele criou os animais, Ele criou as estrelas. E a Bíblia diz que Ele chama cada uma pelo nome. Ou seja, Deus é pessoal. Ele criou todas essas coisas. Vamos começar a entender isso aqui. Porém, a Bíblia também diz que Deus, Ele é Espírito. O que significa que Ele é Espírito? Ele não está sujeito à matéria. Você sabia disso? Deus não tem uma forma humana. Quando a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, não quer dizer que ele tem duas mãos, que ele tem um nariz, dois olhos, não é isso que a Bíblia está dizendo. Quando a Bíblia usa esses termos, é uma linguagem antropomórfica. Meu Deus, quase não saiu. É uma linguagem para que o homem entenda. Ou seja, o Patrick não tem condições de entender toda a dimensão de Deus. Então Deus vai usar uma linguagem que o Patrick entenda. Ele vai falar, os olhos do Senhor estão sobre a terra, os pés do Senhor estão sobre esse templo, mas Deus, Ele é Espírito. Quando Ele fala que é a nossa imagem e semelhança, quer dizer que Deus colocou parte dos seus atributos em nós. Então, se Deus é amor, eu tenho a capacidade de amar. Se Deus é conhecimento, eu tenho a capacidade de ter conhecimento. Se Deus é santo, nós podemos buscar nos separar para Deus, porque Deus colocou parte do seu caráter em nós. Até aqui, ok? Vamos avançando um pouquinho. Outra coisa, Deus não é mutável. Deus não muda. Não há sombra de variação. Até quando você ler na Bíblia e Deus se arrependeu, isso é uma linguagem para que você entenda o que Ele quer passar. Quando a Bíblia diz e lembrou Deus, não é que Deus tinha esquecido. Porque esse Deus não se esquece de nada. A Bíblia diz que Deus contou até os meus fios de cabelo. Meu Deus, eu não sei o que Ele vai fazer com essa informação. Por aqui Ele quer saber disso. Mas Ele contou. E tem alguns que é mais fácil, né? De contar, outros é um pouquinho mais difícil. O irmão já botou a mão na cabeça lá atrás. Alguns é mais fácil. Mas o que ele quer dizer com isso? Que esse Deus é pessoal e Ele cuida. Ele está preocupado. Sabe o que me chama a atenção? Imagina um Deus todo-poderoso. Imagina um Deus que transcende a eternidade, que tem todo o poder nas mãos, que Ele fala, haja e as coisas acontecem. Imagina se Ele pudesse mudar. Imagina se Ele deixasse de ser amor. Mas não, Ele não é mutável. A Bíblia diz que Ele era fiel no início e Ele vai ser fiel até o final. A Bíblia diz que Ele era amor no início e Ele vai ser amor até o final. Pois essa é a natureza imutável de Deus. É esse quem Deus é. Só que tem outra coisa também. Deus é trino. Assim como o ser humano é trino, corpo, alma e espírito, Deus também é trino. Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo.
Os três são pessoas distintas e ainda assim são um só. Como entender esse conceito? Como compreender? Isso é o mistério de Deus. Mas a verdade é que nós temos um Deus Pai. Nós temos um Deus Filho que desceu à terra para morrer por ti. E nós temos um Deus Espírito Santo que habita na tua vida e vai te conduzir até as portas do reino e vai te levar até a eternidade. Deus é trino. Só que a Bíblia vai falar também um pouquinho a respeito de seu caráter e alguns dos seus atributos. Repete comigo aqui, ó. Atributo incomunicável. Gabriel, essas palavras difíceis, é pra você decorar mesmo, por isso que eu peço você repetir. Palavra complicada, fala 3 vezes isso já sai, é batizado, cara. Falou 3 vezes já sai falando língua estranha. O que é um atributo incomunicável? É um atributo que Deus tem e ele não compartilha com ninguém. Somente Deus tem. Quer um exemplo? Deus é onipotente. Deus tem todo o poder, ele detém todo o poder. E ele não dá esse poder, ele não compartilha essa característica. Outra coisa, a Bíblia diz que Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. E sabe o que é legal? Deus sabe todas as coisas do passado, presente e futuro. Deus não se limita ao nosso conceito de tempo. A gente já vai entender um pouquinho mais sobre isso. Porém, além disso, a Bíblia diz que Deus é onipresente. Abre comigo, galera. Salmo 139, do versículo 7 até o 10. Salmo 139, do versículo 7 até o 10. Vou ler para te ganhar tempo aqui. Para onde me irei eu do teu espírito? E para onde fugirei eu da tua presença? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu descer ao Sheol e fizer a minha cama, eis que tu está ali também. Se eu tomar as asas da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. A Bíblia diz que Deus está em todo lugar. E sabe o que me chama a atenção? Não tem lugar que você possa se ausentar do Espírito de Deus. Aleluia. Mas, Gabriel, eu estive distante, Gabriel. Eu estive longe. Mas eu estive afastado. Não tem como se ausentar. Ele está em todo lugar. Isaías, quando teve a sua visão, lá em Isaías capítulo 6, quando ele vai receber o seu chamado, ele diz: eis que eu vi o Senhor, e a sua glória preenche toda a terra. A glória de Deus enche toda a terra. Deus preenche este ambiente. Deus soma esse ambiente. Deus está em todo lugar. E não tem para onde correr. Não tem para onde fugir. Não tem para onde você se ausentar. Mas, Gabriel, eu vivi uma vida distante. Eu vivi uma vida vazia. Deus estava naquele lugar. Deus esteve te acompanhando. Deus esteve contigo. Deus preenche este planeta. Deus preenche a eternidade. Amém? Porém, além disso, a Bíblia diz que Deus tem atributos comunicáveis. O que é comunicáveis? Atributos que Deus nos fornece. Quer um exemplo de um atributo? Amor. Sabe por que você ama? Porque Deus compartilhou do seu amor contigo. Só que Deus, ele não apenas ama, Jai. Deus é amor. Deus é a expressão do amor. Nós temos também a justiça, a misericórdia, a verdade, a santidade. Relacionamento que parte de uma característica que Deus colocou em nós. Escute o que eu vou te falar agora. Deus colocou parte e traços do seu caráter na tua pessoa. E por que Deus fez isso? E aqui nós vamos começar a entrar agora. Porque Deus quer se relacionar contigo. E agora eu começo a entregar aquilo que Deus colocou no meu coração. Você conseguiu? Deu para entender que Deus é grande? Deu para entender que Deus é grandioso? Só que esse Deus grandioso, ele quer se relacionar contigo. E aqui que está o poder disso. Esse Deus que preenche toda a terra. Esse Deus que está em todos os ambientes, esse Deus que não foi criado, esse Deus que criou todas as coisas, gigante tal qual ele é, ele quer se relacionar contigo. E sabe o que eu acho legal? Eu acho legal como Deus nos trata de forma individual. Sabe, eu posso olhar para você e eu vejo essa multidão de pessoas, vamos para quem está na live, né? Eu vejo essa multidão de pessoas aqui, amém? Mas Deus enxerga cada um na sua individualidade. Deus te enxerga. Deus é um Deus pessoal. E aí o que me chama a atenção é, nós só temos conhecimento de Deus porque Deus quis
se revelar. Deus quis se relacionar. Vamos voltar para o texto que a gente leu. Paulo se encontrou com um povo que estava adorando um Deus desconhecido. Paulo encontrou um povo que estava tentando prestar adoração e não conhecia Deus. E Paulo começa a dizer, meu querido, escute o que eu vou te falar. Deus não quer que tu adore da boca para fora. Não é essa adoração que Deus está esperando. Deus, Ele quer que você o conheça. Deus quer se relacionar contigo. Essa é uma verdade bíblica. Deus faz questão de se encontrar contigo. Talvez até hoje você não fez questão do tempo de oração, de estar com Deus, de caminhar com Deus, mas esse Deus que é grande, que é enorme, que é insondável, Ele decidiu se encontrar contigo. E porque Ele fez isso, você está aqui hoje. Você está ouvindo esta palavra para eu te dizer: Deus quer se encontrar com você. Deus é pessoal. Deus é pessoal e essa é a verdade bíblica. A gente pode talvez olhar para um evangelho aonde Cristo está numa cruz de madeira, pendurado de cara para baixo. Só que não é isso que a Bíblia fala. Não é isso que a Bíblia fala. O meu Deus está sentado no trono e Ele quer se encontrar contigo. E sabe o que eu acho interessante? A Bíblia fala que Deus, Ele nos acompanha e Ele nos cerca. Talvez você tentou se ausentar de Deus, talvez você tentou se afastar, mas Deus esteve te cercando. Sabe, eu vou entrar rapidamente em algumas experiências que eu tive. Quando eu era um jovem rapaz, magro ainda e com cabelo, né? Então, 15 anos para cima, Patrick. Quando eu era um jovem rapaz, eu tive uma vida um tanto quanto desencaminhada. E eu tive várias oportunidades de ir dessa para pior, não para melhor, porque não tinha Jesus naquela época. Só que me chama a atenção. Vamos abrir o jogo, né, para não ficar... Eu me envolvi com criminalidade, me envolvi com drogas na minha juventude. Todas as situações que tu não pode imaginar. Dos meus 12 anos, tá? Até os 17, eu me envolvi com criminalidade. Primeira vez que eu usei droga, eu precisei abrir a geladeira de casa. Esse foi o meu passado. Cara, era pra mim estar perdido, era pra mim não ter tido essa chance. Só que a Bíblia diz que Deus nos cerca. E eu me lembro, Patrick, que às vezes eu ia numa festa de madrugada. Imagina, pra quem não sabe, né? Cidade de Alvorada, tá? Então, vim da cidade de Alvorada, hoje estou aqui pela graça de Deus, mas eu era um jovem desencaminhado na cidade de Alvorada. Então, pô, né? Se o cara tá aqui é porque Jesus é muito bom, né? Um jovem desencaminhado em Alvorada. Só que sabe o que acontecia, Xano? Às vezes eu tinha uma festa, tinha um baile, vamos pro baile. Ia pro baile desde os 13 anos. Forjava entrada e entrava. E quando veio no baile, dava um problema, deu um tiroteio. Naquele baile me deu dor de barriga, eu não fui. Não, mas vamos na praça, vamos fazer tal coisa. Daí veio os inimigos lá da galera que eu andava, deu um tiroteio, só que eu não pude ir. E eu comecei a entender, Senhor, não era pra eu com 17 anos ter tido essa oportunidade. Só que Deus veio, sabe? Quando Ele vai botando a mão, aquele Deus que é pessoal e quer se revelar. E eu me lembro, quando eu entrei na igreja, eu conto esse testemunho. Antes eu não gostava de contar esse testemunho, agora eu conto várias vezes. Até falei com meus pais, né? Porque é um testemunho que pega muito eles, que enfim, expõe minha mãe, todo o passado que a gente teve, né? E eles falaram, filho, mete bala, fala mesmo, é pra glória de Jesus, pode falar. Deus transformou a minha família, meus irmãos. E eu me lembro a primeira vez que eu entrei na igreja. Eu estava em depressão. Eu tive um problema com um traficante do meu bairro, lá da minha cidade. E esse problema, ele me ligou e falou, sabe, né, tá? Vou te pegar. Já conta teus dias aí. E aí eu fiquei numa situação bem complicada. E a primeira vez que eu entrei na igreja, eu entrei num culto, numa igrejinha pequenininha, e alguém me entregou uma palavra sobre que tinha uma cadeia pra mim. Eu nem entendi nada. Pensei, pô, eu vou ser preso, tem uma cadeia, eu vou ser preso. Só que ele falava aquilo, eu comecei a chorar. E ele quando ele apontou pra mim, imagina, hoje, né, já é um cara grande, só que na época eu tava cheio de anel, sobrancelha, pensa aqueles caras, né? Não era nem Gabriel, era o Biel. Esse era, né? E aí o cara olhou pra mim e falou, tem uma cadeia pra ti. Só que quando ele apontou pra mim, eu tava assim, ó, essa era a pose, né? Lá atrás.
Cara, ele apontou, parecia que caiu uma coisa quente em mim, assim, eu comecei a chorar na hora. Abri o berreiro, imagina eu chorando. Coisa feia que comecei a chorar. E ele falou, tem uma cadeia, eu não consegui nem entender, porque eu tava chorando tanto. Tem uma cadeia pra ti. Eu pensei, bom, vou ser preso agora, vou me cuidar na rua, né? Vou me prender, eu pensei que era isso. Só que daí veio uma outra irmã, me abraçou e começou a falar coisas que somente eu sabia. E dentre uma delas, ela disse assim, dentro de poucos dias, Satanás ia tirar a tua vida. Satanás ia acabar com a tua vida. Mas Deus está entrando na tua história. E a partir dali eu comecei a entender o que eram aquelas palavras que os clientes falaram. Deus estava me cercando. Sabe por que eu não fui no lugar que teve tiroteio? Porque Deus estava me cercando. Sabe por que eu não fui naquele local onde minha vida poderia ser tirada? Porque Deus estava me cercando, e eu estou falando isso para você entender que Deus tem te cercado a vida inteira. Deus tem te acompanhado. Mas, Gabriel, eu sou fruto de uma gravidez indesejada. Mas, Gabriel, a minha vida e o meu passado toda foi errada, mas eu errei, eu vacilei, eu pisei na bola. A minha vida está um caos e Deus está dizendo, eu estou te cercando, pois eu quero me encontrar contigo. Eu tenho algo na tua vida, Deus está te cercando. Aleluia. Deus quer se revelar para ti. Se existe uma verdade bíblica, é que Deus é um Deus pessoal. Abre comigo João capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12. O cara vai penar hoje nos versículos bíblicos. Não passei nenhum com antecedência. Diz assim, contudo, aos que creem no seu nome, deu-lhes autoridade de se tornarem filhos de Deus. Aleluia! Sabe o que esse Deus pessoal quer? Ele quer relacionamento de pai para filho. Ele diz assim, se você crer no meu nome, se você me receber, se você abrir a porta hoje para eu entrar, se você deixar eu ser Senhor da tua vida, você vai ser filho. E sabe o que filho faz, Patrick? Eu não sei vocês, mas tem uma coisa que eu gosto, é chega no horário do almoço, pego minha filha no colo e ela começa a bagunçar no meu colo. Aquele bebezinho ali, ó, só tá quieto porque tá dormindo. Senão ia estar correndo pela igreja. Antes ficava no colo, agora aprendeu a correr, Gabi. Já era, irmão. Gabi, eu não sei nem qual dos dois Gabi, né? Tem dois Gabi ali e tem um Gabi entregando. Então, você entendeu, né? O bom é que os dois recebem, né? Eu vou ministrar, os dois recebem. Só tá quietinho porque tá dormindo. Só que sabe o que eu acho o máximo? É pegar no colo e eu começo a forçar, beijar a bochecha dela. E ela não quer, ela começa a forçar. Só que eu, como pai, eu quero esse tempo de relacionamento. Eu quero esse tempo de intimidade. E a Bíblia diz que Deus é o nosso Pai. Que Deus tem esse mesmo interesse a nosso respeito. Você pode abrir comigo Isaías 49, versículo 15 e 16? Isaías 49, versículo 15 e 16. Escute isso aqui, que isso aqui é uma profecia para a tua vida. Haverá uma mãe que possa esquecer-se do seu bebê, que ainda mama e não tem compaixão do filho que gerou, embora ela possa se esquecer dele, eu não me esquecerei de você. Sabe o que Deus está dizendo? Pode uma mãe, com o seu bebê nos braços, se esquecer do seu filho. Pode uma mãe esquecer-se do filho que gerou, mas eu não me esqueço de ti. Feche os olhos, eu quero ministrar algo sobre a tua vida. Eu quero ministrar algo sobre a tua vida. Você pode ter se sentido rejeitado a vida inteira. Você pode ter sentido que pessoas que você ama e que você gostaria de estar próximo te rejeitaram. Você pode se sentir indesejada. Você pode se sentir traído. Você pode ter tido ausência de pai e de mãe. Você pode ter perdido um pai e uma mãe e estar sofrendo nesse momento. Você pode ter tido uma decepção no amor. Alguém que você esteve no altar e essa pessoa falhou com você. Podem todas essas pessoas falharem contigo, mas Deus não falha. Ele está dizendo, eu cuido de ti como quem cuida de um filho, porque você é meu filho, você é meu filho. Deus começa a curar a rejeição que você sentiu. Deus começa a dizer, sabe quem eu sou? Eu sou teu pai, eu sou teu pai e eu te amo. Eu sou teu pai e eu cuido de ti. Eu sou teu pai e eu sempre estive te cercando. Eu sou teu pai e eu sempre estive ao teu lado, aleluia.
Oh, aleluia, Deus está nos chamando, meu irmão. Meu Deus do céu. Deus está nos chamando para um relacionamento de filho. Pode olhar para mim aqui agora. Aleluia, Deus quer te mostrar que Ele é teu Pai. Aleluia. Quem é Deus? E como podemos conhecê-lo? Deus é alguém que quer se revelar como teu Pai. Ele te criou e Ele te está chamando. Ele está dizendo: eu quero que você me conheça. Eu quero que você se relacione comigo. Aleluia. Sabe que o que eu acho lindo no Evangelho é que o Evangelho é uma transformação interna, Gabriel. O Evangelho vem, arrebenta teu coração e te faz uma nova criatura. E aí, Deus ele não vira apenas uma imagem. Deus não vira apenas alguém de quem eu ouvi falar. Quando o Evangelho penetra, Patrick, eu não levanto um altar a um Deus desconhecido, eu vou adorar um Deus que eu conheço. Eu vou adorar um Deus que eu conversei com ele hoje pela manhã, Gabriel. Aleluia. Eu vou adorar um Deus que me tirou lá de Alvorada, lá das drogas. Eu vou adorar um Deus que libertou a minha mãe. Eu vou adorar um Deus que se tornou na minha juventude o meu maior amigo. É esse Deus. Ele quer se revelar para ti, ele quer mudar a tua história. Ele quer te levar a um lugar mais profundo nele. Aleluia. 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 Olha para esse irmão do lado e diga assim, ó: Deus está te chamando para mais profundo. Duas verdades que eu comecei falando e eu vou repetir. Você nunca vai conhecer a Deus de forma exaustiva. É impossível. Deus não cabe na minha mente. Deus não cabe. O apóstolo Paulo fala: quem é que vai perscrutar as profundezas de Deus? Não tem como. Ele é grande demais para ser compreendido. Ele está além do entendimento humano, mas mesmo que eu nunca vá exaurir quem é Deus, eu ainda posso conhecer Ele de forma real. Eu ainda posso conhecer Ele de forma verdadeira e relacional. E Deus está dizendo: eu te chamo para uma vida de relacionamento. Deus quer se revelar para ti. Deus quer que você o conheça. Alguém quer ir mais profundo em Deus? Alguém quer mergulhar em Deus? Sabe que Deus é semelhante a um rio, Gabriel. Tem o Gabriel Benites e o Gabriel... Para me fugir, me chamam de Esteves. Escute o que eu vou te falar agora. Aquele é o Gabriel e eu sou Esteves, né? Perdi até o nome quando eu vim falar Goiânia, Cris. Olha só, Deus é como um rio. Se você vai lá para Ezequiel, você vai ver a expressão de um rio. E esse rio, Ezequiel fala que ele começa a entrar naquele rio e daqui a pouco a água vai até aqui, ó. Até a canela. Só que ele entra um pouquinho mais e a água vai até o joelho. E esse rio é o rio de Deus. É o rio para onde Deus quer te levar. Há uma profecia na Bíblia que fala que sai um rio do trono de Deus. O rio da vida. E esse rio, ele é o rio do Espírito. E eu quero que você entenda que Deus está te chamando para esse rio nessa noite. E você pode fazer o seguinte. Você pode entrar até a canela, galera. Sabe? Vai até a canelinha. Tô dentro, tô no rio. Amém? Tô no rio, tá até a canela, mas eu tô no rio. E sabe qual é o problema? Tem um evangelho de rio até a canela. Sabia disso? Tem um evangelho onde eu venho pra igreja no domingo. Eu até aceito Jesus. Eu me batizo, mas a água vai só até a canela. E aí não tem uma transformação profunda. Não tem uma vida de relacionamento com Deus. Eu não estou querendo ouvir a cruz, eu quero ouvir um coach pregar. E aí eu quero que alguém me diga que a porta está aberta. E aí eu quero ver as mãos de Deus e eu não quero ver a face. Sabe qual é o problema, Gabi? A face de Deus não está na água pela canela. A face de Deus está um pouquinho mais fundo no rio. Aleluia! E a Bíblia diz que o profeta anda um pouquinho mais e daqui a pouco a água está até o joelho. Está um pouquinho mais fundo. Daqui a pouco a água está até a cintura. Daqui a pouco a água está até o peito. E daqui a pouco ele não dá mais pé. E sabe qual é o problema de não dar pé? É que quando tu não dá pé, tu perde o controle. Aleluia! Não é tu que controla, tu tá no rio. E aquele rio agora, enquanto eu tô com o pé firme no chão, o rio tá passando, eu tô firme aqui, Patrick. Eu tô firme, o rio passando, eu tô firme. Mas quando não dá pé, meu irmão, eu só consigo fluir e nadar no rio. Sabe o que Deus está te dizendo? Ele quer te levar para um lugar de águas profundas.
Ele quer tirar a Lagoinha de Carlos Barbosa de uma vida comum, de uma vida mediana, e levar para uma vida profunda de relacionamento, de intimidade, de comunhão com Ele. Aleluia! Você pode ir mais fundo. Você pode ter tua vida transformada. Você pode ter tua realidade completamente mudada, porque Deus conta com essas pessoas. É a pessoa que perde o controle que a transformação acontece. Mas, Gabriel, no meu casamento ainda estou com problema. É porque tu não abriu mão. Tu não perdeu o controle. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Sabe qual é a verdade bíblica? Eu posso ser uma igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, e ainda assim Jesus está lá de fora. Eu posso ser crente, eu posso vir no culto, eu posso chorar e Jesus está do lado de fora. Só que o chamado dele sempre vai ser: eis que estou à porta. Eu estou à porta e bato. Eu quero entrar, eu quero fazer morada, eu quero cear, eu quero ter intimidade contigo, eu quero me relacionar contigo, eu quero transformar tua existência. Mas sabe qual é o problema? O problema é o seguinte, é que eu abro a porta, eu deixo Jesus entrar, mas eu digo: Senhor, até a sala. Não abre minha geladeira, por favor. Fica só até isso. Não entra no quarto. Sabe aquele quartinho, Patrick? Aquele quartinho que a gente tem na casa, todo mundo tem, tá? Não é só eu acho. Daí eu vou ter que resolver. Sabe aquele quartinho, aquele armário que se tu abre, meu Deus do céu, acho que tu fica debaixo de escombros. Sabe aquele quartinho? Talvez você tenha um desses na tua vida. Aquele quartinho que se abrir sai cobre lagarto. Aquele quartinho que se abrir sai coisas lá do passado, amargura, falta de perdão, pecado que talvez eu ainda não entreguei para Deus. E Deus está dizendo: não vou entrar só até a tua sala. Se for só até a sala, se for com reservas, eu não quero. Eu quero me entregar por completo. Eu quero que você esteja na minha mão. Escute isso aqui. Sabe, Gabriel Benites? Sabe o que a Bíblia nos ensina? A gente, na igreja, a gente tem costume dizer: quem quer aceitar Jesus como Salvador? Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que nós aceitamos Ele como Senhor. E por consequência Ele é Salvador. Sabe o que é Ele ser Senhor? É: Senhor, Tu que manda. É Tu que manda. É mais ou menos, eu estou dirigindo um carro, eu estou aqui, né, na boleia, como diz os caminhoneiros, estou aqui na boleia do carro, mas daqui a pouco eu digo: Senhor, quer saber? Assume o B.O. que é contigo. Tá quase indo de cara pro muro, mas enquanto não deu de cara no mundo, ele ainda pode assumir e ele consegue transformar. Deus está dizendo: tá na hora de entregar o controle. Tem áreas da tua vida que você não entregou. Tem áreas da tua vida que não estão na mão de Deus. Tem sonhos que você está tentando lutar com o teu braço e não está acontecendo. E Deus está dizendo: eu não divido a minha glória com ninguém, eu só vou fazer se for meu. Deus só usa o que é dele. Deus trabalha no que é dele, é isso que ele está dizendo. Hoje Deus está vindo aqui e está dizendo: eu sou teu pai e eu estou quebrando as suas resistências. Deus te trouxe aqui nesta noite, neste culto pessoal, neste culto íntimo, para dizer: eu vou quebrar as fortalezas da tua vida, eu vou quebrar as barreiras da tua vida e eu vou transformar a tua história. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos, por favor. Feche seus olhos. Coloque em pé comigo. Vamos indo pro final. Tem que dormir cedo. Pensa num cara que nem velho. Dorme cedo, chama. Dorme cedo. Só cara de jovem, né? Tá aquele cara de jovem de 18 anos. Não ri, Gabriel. Não ri. Escute o que eu vou te falar agora. Deus vai quebrar algumas barreiras na tua vida. Quero que você feche seus olhos. Menezes, pode subir aqui? Pode desligar aquela ali, Gabriel? Eu quero ministrar algo sobre a tua vida agora. Eu sinto uma liberdade do Espírito. Deus está me dizendo que tem áreas que tu tem que entregar para Ele, meu irmão. Tem coisas que não aconteceram na tua vida porque tu ainda não entregou para Ele. Gabriel, mas é difícil. Vai que eu entrego e dá errado. Vai que eu entrego, que eu perco o controle. Deus está dizendo: é o que eu quero.
Eu quero que tu perca o controle. Deus está começando a trazer na tua memória agora. Tu está começando a lembrar de áreas da tua vida que o Espírito Santo quer fazer transformação, que o Espírito Santo quer mudar e está dizendo entrega. Entrega as tuas finanças, entrega teu casamento, entrega teu ministério, entrega o teu dom, entrega o teu chamado, entrega a tua vida. Coloca nas mãos dele, porque ele vai entrar e você não será mais a mesma pessoa. Ele está querendo entrar e está dizendo: eis que sou a porta e bato. Preste muita atenção, você está ouvindo isso aqui essa noite. E o Espírito Santo está dizendo: você vai abrir a porta, você vai deixar eu entrar. Aquela promessa que eu te fiz, só falta uma entrega tua. Aquele chamado que eu quero desenvolver na tua vida, só falta uma entrega tua. A Bíblia diz que nós somos o sacrifício vivo. Nessa noite, o que eu quero é que você entregue a tua vida por completo. Gabriel, mas eu sou crente, mas você precisa entregar. Tem áreas da tua vida que Deus está dizendo: coloca nas minhas mãos, porque quando tiver na minha mão, eu me responsabilizo, eu seguro o BO, eu vou para a batalha, e quando eu estou na batalha, não tem batalha perdida. Aleluia! Eu quero te convidar. Se você tem algo para entregar para Deus, eu quero que você venha aqui à frente que nós vamos orar. Gabriel, eu quero entregar as minhas dificuldades. É você e Deus. Você vai vir aqui à frente e vai entregar para Deus. Eu nunca me esqueço, na minha juventude, logo que eu me aceitei Jesus, não tinha nem me batizado. Eu estava num congresso de jovens, com milhares de jovens. Sabe, Rafa? Muitos jovens. E eu estava lá atrás, bem novo convertido, ou quem não é crente ainda sempre quer estar lá atrás, né? E eu estava lá atrás, tipo assim, pensando: bom, eu quero esse Jesus. Tava lá no fundo, só que era tipo assim, ó, pensa num corredor gigante. E aí o irmão tava pregando sobre entrega, dizendo: entrega, toque em Jesus com a tua entrega, entrega. E aí o irmão ministrou uma oferta, e foi uma oferta bem impactante, assim, né? E daí o pessoal foi lá ofertar, tava vindo a galera com gasofilaço. E nessa oferta eu falei: Senhor, eu quero entregar algo para ti, só que eu não tenho dinheiro. Eu não tenho grana para te dar, Senhor. Sabe o que eu vou te dar? Vou te dar a minha vida. E aí eu peguei e fui. Pensa um corredor que não tinha fim, era o ar livre, assim, ó, irmão Vini. E eu comecei a ir, assim, na metade do caminho eu já tava com vergonha, meu Deus. Só eu caminhando no meio dessa multidão, assim, ó. Os dois lados, a igreja lotada, e eu comecei a ir. Com medo, nervoso, o coração começou assim, ó, palpitar, e de repente, no meio do caminho, as lágrimas começaram a cair. E aí eu já nem me lembrava onde é que eu estava, mas a vergonha não importava. Eu cheguei diante de Deus e falei: Senhor, tá aqui a minha vida. Tá aqui a minha vida. E Deus transformou. O que eu não falei, talvez, para vocês, é que toda a minha casa estava destruída. Tio drogado, minha mãe nas drogas também, enfim, trabalhava na noite, vivia uma vida de prostituição, meu pai no alcoolismo, eu nas drogas. Toda a minha família foi restaurada. Porque começou uma entrega aqui, daqui a pouco o outro também entregou, e daqui a pouco o outro também entregou, e Jesus entrou. Amém? Se você quer vir entregar algo para Deus, venha até aqui à frente. Sabe, Vini, qual que é a maior revelação de Deus? Sabe qual que é a maior revelação que Deus já fez? É quando um homem perfeito veio à terra, caminhou entre nós, sem pecado, sem falha. A Bíblia diz que ele é a expressão de quem Deus é. E sabe o que eu acho mais interessante? É aonde termina a história terrena de Cristo. Na cruz. No Calvário. De tantas coisas da grandade de Deus, da grandeza de Deus que eu não consigo entender. Sabe o que é impossível de entender? O amor de Deus. Deus, ele não simplesmente ama, ele é o amor. Ao ponto que ele deixou sua glória. Ele veio para a terra e se entregou na cruz. Sabe quem eu quero te apresentar? Eu quero te apresentar o Deus que enviou seu filho para morrer por você. O Deus que viu seu filho ser açoitado, ser moído, ser transpassado pela tua vida.
Eu quero te apresentar esse Deus. Esse é o Deus que você tem que conhecer. Esse é o Deus que é possível conhecer. É este Deus. É o Deus que desce, abandona o trono, vem para a cruz e na cruz ele te resgata, ele compra a tua vida. Escuta o que eu vou te falar aqui agora. Escute o que eu vou te dizer. Você não tem o direito de se perder no mundo. Você não tem direito de se perder porque ele já comprou a tua vida. Ele já pagou o preço. Tu é dele. Tu tem dono. A tua vida tem dono. A tua vida está na mão de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Espírito de Deus. Tem pessoas aqui que ouviram dizer não tem jeito, não dá mais, e Deus está dizendo, tem jeito porque tu é meu, tu é minha, eu te comprei, tu está na minha mão, tem jeito porque eu te quero, aleluia! Espírito de Deus! Oh, Espírito de Deus! É esse Cristo. Como que eu não vou me apaixonar por ele, Xandro? Esse Deus veio à cruz para abrir uma porta de acesso. E porque ele foi moído e transpassado, ele diz, você pode chegar com ousadia, meu irmão. Não é com medo não, Gabi, não é chegar com medinho. Não é chegar diante de Deus assim com medinho, é chegar com ousadia. E tu pode dizer assim, ó, Pai, Pai nosso que estás no céu, meu Deus do céu. Posso chegar com coragem e dizer, Pai, que estás no céu, é a ti que eu oro. É esse relacionamento que Deus quer te dar. Nós vamos orar mais uma vez. Mas eu tenho 3 perguntas para fazer aqui.